Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração em mais esta programação do Lendo, Meditando e Orando. Programação que vai ao ar diariamente às 8 horas da manhã. Você pode estar nos acompanhando. Nós estamos meditando no livro de Êxodo. Já terminamos o capítulo 1. Se você quiser ouvir o capítulo 1, basta você acessar a nossa playlist e ouvir todo o capítulo 1 que já terminamos. E estamos meditando no capítulo 2. Nesta feita, nós vamos meditar do verso 4 até ao verso 9. É aonde estaremos meditando. E vamos ler então, que diz assim: A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela leitura de tua palavra e que mais uma vez o Senhor possa nos acompanhar nesta meditação e que possamos ser abençoados. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Na nossa última programação, nós vimos a fé dos pais de Moisés quando eles, inspirados por Deus, tomaram aquela ação de colocar o seu filho ali naquele cesto de junco dentro do rio. Eles estavam sendo dirigidos por Deus, porque a fé sempre resulta em ação, mesmo quando a ação é arriscada, porque Deus tinha tudo preparado e Ele sempre vai na frente para poder cumprir o seu propósito. E eles estavam dispostos a entregá-lo à providência divina, a entregar aquele bebê à providência divina, não sabendo como, de que maneira que Deus ia fazer, mas eles tinham dentro do seu coração que Deus estava naquilo. E nós, então, aplicamos isso às nossas vidas, que também devemos ter uma fé em ação, não apenas uma fé intelectual, uma fé de imaginação, aonde imaginamos que talvez um Deus, talvez um ser todo-poderoso possa vir então e nos ajudar no nosso propósito, mas sim uma fé que resulta em ação, uma fé confiante no poder de Deus. E no verso 6, nós podemos ver Deus se movendo mais uma vez. Porque mesmo quando os homens maus fazem o pior que podem, Deus, no seu gracioso poder, coloca sua boa vontade e o seu amor no coração de quem Ele quer. E Faraó, aquele tirano, aquele homem que queria acabar com o povo de Deus, ele nem imaginava o que Deus estava fazendo. Deus estava simplesmente se movendo bem debaixo do nariz de Faraó e ele não podia perceber, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas a sabedoria de Deus também é loucura para o homem. E Deus simplesmente deu um nó em Faraó, bem debaixo do seu nariz, ele estava ali colocando aquele que seria o libertador de Israel. Oh, como isso nos dá uma alegria no nosso coração, porque Deus pode mover, irmãos,
mover o coração das pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas pessoas que às vezes querem nos fazer o mal. Deus, ela pode mover os corações e fazer com que aquelas pessoas que nos desejam mal, aquele mal seja transformado em bem. Como é bom servir um Deus como esse. Deus está presente ao nosso lado quando parece que estamos abandonados e desamparados. Aquele pequeno bebê parecia tão desamparado, parecia abandonado ali pelos seus pais. Quem visse de longe aquela cena que estava se passando ali, ficaria horrorizado. Como que pode abandonar dessa forma? Qual é a diferença dos egípcios terem jogado aquele bebê ali no rio e dos seus pais agora fazendo a mesma coisa? Guardaram ele por 3 meses. Durante 3 meses guardaram aquele bebê, mas agora estão fazendo a mesma coisa que aqueles homens faziam. Colocaram seu pequeno bebê no rio. Mas, irmãos, veja, é o propósito de Deus, é a providência divina entrando em ação. Quando as coisas são feitas da maneira de Deus, não falha. Por mais que pareça impossível de acontecer, por mais improvável de acontecer, não tem como falhar, porque a mão de Deus está naquele assunto. Queira você também colocar os seus assuntos na mão de Deus. Não queira você ser a mão guiando a sua vida. Não queira você ser a mão que vai tentar montar os seus planos humanos, mas envolva os seus planos nos planos de Deus. Tenha os planos de Deus em primeiro lugar, sempre colocando Deus acima de tudo. Então aquela cena que parecia um garoto simplesmente abandonado e desamparado, na verdade ali havia um plano de Deus, um propósito de Deus para que aquilo fosse feito. E Deus moveu o coração daquela mulher em compaixão. Vocês perceberam? Deus começou a mover em compaixão o coração da filha de Faraó. Isso mesmo. Quando a gente vê aqui no verso 9, diz assim: então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Olha só, Deus moveu o coração de tão grande amor daquela princesa por aquele bebê. Quando ela abriu aquele cesto e viu aquela criança e o menino chorava, Deus começou a lidar com o coração da princesa para que então a princesa pudesse também ser um meio de Deus poder abençoar aquela criança. E olha que a princesa estava ao lado de Faraó. Sim, ela estava ali do lado de Faraó, como que Deus faz as coisas bem debaixo no nariz de Satanás. Deus é especialista nisso. E aí ela se moveu de compaixão. Na verdade, não foi ela. Não era ela, mas na verdade era Deus. Deus movendo o coração dela. E, irmãos, às vezes as pessoas ao nosso redor, o inimigo entra nessas pessoas e elas querem simplesmente fazer o mal para nós. Maquinar o mal contra nós, como disse Davi. Porém, Deus move também pessoas ao nosso redor a favor de nós. Por isso, o cristão, ele pode andar de cabeça erguida, confiado em Deus. Ele pode colocar toda a sua fé em Deus. Porque aquilo que Deus, ele tem para você, inimigo nenhum pode tirar. Inimigo nenhum pode arrancar. Os pais de Moisés estavam seguros daquilo que eles estavam fazendo. E Deus começou a operar bem naquele instante. Não existe coincidência com Deus. A filha de Faraó descer ali naquele rio para tomar banho, junto com as suas moças, não é coincidência. De repente, aquele cesto, alguma daquelas moças avistou aquele cesto, então foi lá, pegou, viu um bebê chorando. Se não é Deus movendo no coração, aquela princesa
Podia simplesmente falar, é um dos hebreus, deixa seguir embora, eu não quero ter nada a ver com isso. Porém, não era ela, não era a bondade dela, não era a vontade dela. Pelo contrário, era Deus movendo em seu coração para que então o seu propósito divino pudesse ser cumprido. Nós nunca estamos abandonados nem desamparados. Pelo contrário, estamos seguros na potente mão de Deus. E aí não acaba por aí. A bênção se estendeu. Aquilo que era lá no início apenas uma família triste, chorosa, confiando em Deus, aquela criança e colocando ali naquele rio, agora Deus começa a trabalhar de trás para frente. A princesa encontra o bebê, a sua irmã, que é Miriam, se oferece para buscar uma ama. Olha como as coisas vão acontecendo de trás para frente. E Miriam vai para casa correndo, fala para os seus pais, e a mãe, que achou que tinha perdido o bebê, agora na verdade ganha ele de volta. Ó, como Deus faz as coisas. Olha como que a coisa inverteu. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles confiaram no plano de Deus, eles confiaram na providência de Deus, e Deus fez as engrenagens celestiais moverem a favor deles. Olha como que foi movendo. E aí a gente viu ali que ela vai e pede. Não, então vai lá. Então a filha de Faraó disse, leve este menino e o amamente-o para mim, disse para a mãe, e eu darei um salário para você. E a mulher pegou o menino e o criou. Ela teve ele de volta, pôde amamentá-lo, pôde contar das vitórias de Deus, do Deus Todo-Poderoso, ensiná-lo no caminho do Senhor, mostrar o propósito da sua vida. Ó, como Deus é maravilhoso, Deus é especialista em mudar o quadro, em fazer as engrenagens celestiais se moverem. Por isso nós podemos confiar no nosso Deus. E depois, quando o menino já era grande, aí começa uma nova etapa. A etapa de criança passou, agora ele já era um jovem. Diz no verso 11, naqueles dias, sendo Moisés já homem, feito, saiu para visitar os seus irmãos. Mas vamos deixar esta passagem para a nossa próxima meditação. Vamos parar aqui no verso 10? Vamos só finalizar aqui no verso 10? Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Ele foi criado como príncipe do Egito, recebeu a melhor educação possível para aqueles dias. Porém, no lugar de encontrar onde se encontra uma pobre criança desamparada, era para ser uma criança desamparada ali naquele rio, a providência divina traz a filha de Faraó, inclina o seu coração à compaixão. Ó, irmãos, somente quem podia inclinar o coração desta princesa era Deus, porque tudo estava no grande plano de Deus. E nós também podemos confiar neste grande plano de Deus, nesta hora. Se você necessita de algo, se em seu coração está clamando por algo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, está aqui para te ajudar. Amado Pai Celestial, nós só temos a te agradecer mais uma vez, Senhor, por podermos ter a Tua Palavra e como ela anima o nosso coração ao vermos, Senhor Jesus Cristo, a Tua providência divina, a Tua mão de graça e de poder se movendo na vida daquele bebê e depois daquele jovem. Como o Senhor pôde mudar o quadro daquela família. E, ó Deus, há pessoas nos ouvindo também que precisam de uma mudança no seu quadro, no quadro da sua vida, que o Senhor possa ajudá-las e abençoá-las. É o meu pedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até amanhã na nossa próxima programação, se Deus assim nos permitir.